tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês como acontece o meu treino, como é a minha rotina de treinamento, os dias no qual eu treino perna, os dias no qual eu treino braço, por que que eu divido o meu treino e os meus objetivos, tá certo? Então vamos lá. Começando pela segunda-feira. Nos dias de segunda, acho que acontece com vocês também, eu treino perna. Na maioria das vezes, 90% dos casos, na segunda-feira eu inicio treinando perna. Então a minha divisão fica assim. Logo nas segundas, eu divido a parte da frente da coxa junto com o bumbum. Na segunda-feira, só parte da frente da coxa e bumbum, nada de posterior. Depois eu explico para vocês o porquê que eu faço isso, tá? Na terça-feira, eu treino superior completo, todos os músculos mesmo. Peito, costa, ombro, bíceps, tríceps e por aí vai, tá? Quando chega na quarta, que eu já dei a pausa de descanso da segunda, que foi perna, porque na terça eu treinei posterior. Na quarta-feira, que eu já dei essa pausa, eu vou e treino posterior de coxa. Só posterior de coxa e de quebra panturrilha também. Mas a minha prioridade, o meu foco do treino da quarta-feira é realmente o posterior de coxa, tá? Quando chega na quinta, eu não tenho mais tempo para treinar no dia de quinta-feira, porque minha rotina realmente deu uma mudada de um tempo para cá. Então não é por não querer, é por não conseguir mais. Porque antigamente eu gostava de dividir o meu treino de superior igualzinho eu divido perna. Treinava superior nos dias de terça e nos dias de quinta, porque eram justamente as duas pausas que eu dava nos meus membros inferiores e ia treinar superior. Mas como agora não dá, eu peguei a terça-feira, juntei tudo e treino superior completo nos dias de terça. Aí na quinta não treino, dou essa pausa meio que obrigatória, porque por mim eu treinaria tranquilamente. E na sexta-feira eu repito o treino de quadríceps e bumbum. E aos sábados eu repito o treino de posterior. Mas aí vocês vão me perguntar, mas por que tu divide? Gente, é pelo simples fato de que antes, no comecinho, eu realmente treinava tudo junto. Fazia tudo de membro inferior, posterior junto com coxa e com bumbum, tá? Só que depois de um tempo eu comecei a notar a falta de resposta do meu músculo em relação à hipertrofia, ao crescimento muscular. Porque o que é que acontecia? Eu sempre fui muito focada em evoluir parte da frente da coxa, que é o quadríceps. Por muito tempo esse foi o meu foco. Hoje em dia também é, mas com um pouquinho menos de intensidade de como era antes. Então o que é que eu fazia? Eu treinava perna super pesado, começava meu treino logo de cara com o quadríceps, aí detonava no treino de quadríceps e quando eu chegava nas últimas máquinas, quando eu estava finalizando meu treino de quadríceps, eu lembrava que eu tinha que treinar posterior. Aí o que é que acontecia? Eu já estava totalmente desgastada, super detonada do treino, porque eu já era acostumada a treinar pesado e eu deixava ali as duas últimas máquinas, os dois últimos exercícios para treinar posterior. Então eu fazia um treino meia boca. O meu treino de posterior era péssimo por conta disso. Então eu comecei a notar que o meu quadríceps começou a desenvolver absurdamente e o meu posterior ficava lá estagnado, não saía do lugar. Então foi realmente quando eu decidi fazer essa divisão para ver como é que meu corpo respondia. Então a resposta foi muito boa, realmente superou minhas expectativas. Quando eu comecei a dividir, que na quarta-feira eu vou para a academia só para fazer o treino de posterior, ele realmente voltou a evoluir e meio que equalizou esteticamente falando. Não ficou assim um quadríceps super desenvolvido e o posterior para trás. Eles realmente começaram a ficar mais harmônicos visualmente. Então é por isso que eu divido, tá? Então, basicamente, a minha divisão semanal de treino é essa. São esses dias e esses grupos musculares que eu treino por semana, tá? Mas antes de vocês quiserem fazer alguma divisão, vejam se aplica a vocês, se faz parte da realidade de cada uma.
se a rotina do dia a dia de vocês permite que dividam, ou então se vocês realmente têm que fazer tudo junto. Porque esse treino tudo junto por muito tempo funcionou para mim. Só realmente depois de um tempo que os anos foram passando que eu comecei a notar que já não era mais os mesmos resultados, não me trazia mais o mesmo resultado que me trazia há um tempo atrás, tá certo? Então, assim, essa é a minha rotina, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que eu monto o meu treino de perna, que é o treino de segunda-feira, que para mim assim é o treino mais pesado, é um dos treinos mais importantes que eu tenho que ir com o psicológico preparado para fazer, porque realmente eu canso bastante, tá? Então assim, eu chego na academia nos dias de segunda, a primeira coisa que eu faço, alongamento. Exatamente. Não faço bicicleta, não faço esteira, eu vou alongar. Porque no meu corpo existem alguns músculos que eles são encurtados. Músculos encurtados nada mais são do que aqui, vamos supor. Esse aqui é o comprimento natural das tuas fibras, certo? Um músculo encurtado, ele tem esse movimento aqui, ele tem essa formação, onde as fibras elas ficam extremamente próximas. E esses músculos encurtados, muitas vezes eles acabam atrapalhando as funções de outros grupos musculares que estão lá por perto. Aí acaba prejudicando o desenvolvimento de vários outros músculos que eram para estar desenvolvendo. E a gente às vezes não sabe o porquê. E a maioria das vezes nos casos é por conta disso. Então, por eu ter alguns músculos encurtados, é a primeira coisa que eu chego, eu alongo. Alongo perna mesmo. Alongo o bumbum, alongo parte da minha lombar, alongo minhas pernas. E em seguida eu começo a treinar. Porém, como eu falei para vocês, eu não treino só perna. Eu também treino glúteo nos dias de segunda-feira. Então, eu não começo mais o meu treino com pernas. Eu começo o meu treino fazendo glúteo. Então, a primeira coisa que eu faço é sentar na cadeira abdutora, aquela que você senta, bota as duas perninhas assim por dentro da máquina e abre. Aquela lá é a minha primeira máquina, é o meu primeiro exercício do meu treino atualmente. Então, o que é que eu faço? Eu chego, alongo, vou para a cadeira abdutora. Geralmente, na cadeira abdutora, eu faço 4 séries da cadeira abdutora conjugada com o exercício de abdução em pé com o elásticozinho, a mini bands. Boto ela no meu pé e faço esse movimento aqui, de abrir para o lado, porque os dois ativam a mesma musculatura. Então eu vou lá, sento na cadeira abdutora, faço geralmente 4 séries de 40, faço 40 repetições na cadeira abdutora e faço 15 na abdução com o elástico. Mas isso que eu faço, tanto de repetições, por que eu faço tantas repetições? Eu também descobri com o passar do tempo que o meu glúteo ele era fraco. Eu desenvolvia bastante perna, mas eu também não desenvolvia glúteo. E com base nos meus estudos, depois que eu entrei na faculdade, eu descobri que existe uma coisinha chamada síndrome da amnésia glútea, que é quando o teu bumbum ele se esquece das funções naturais dele. E ele acaba não mais fazendo as funções efetivas, com efetividade como ele era para fazer. Porque o glúteo de vocês, ele tem várias funções. Porém, essas funções, às vezes, também elas são desempenhadas por outros grupos musculares que estão ali rodeados por ele. Então, como são muitos músculos fazendo o mesmo trabalho do bumbum, às vezes o corpo esquece que ele existe e deixa lá ele adormecido. Então, eu chego e ativo primeiramente o meu glúteo. Esses 2 exercícios que eu faço não são com foco na hipertrofia, mas sim como se fosse para acordar, chamar o meu glúteo para participar dos próximos movimentos que eu vou fazer, dos próximos exercícios. Porque quem nunca foi agachar e só sentia perna, nunca sentia bumbum. E não é normal, tá, meninas? Que vocês fiquem cientes disso. Fazer exercício de agachamento e só sentir perna e nada de glúteo não é comum. Tem alguma coisa de errado com o bumbum de vocês. Então, outra estratégia que eu utilizo no meu treino de perna é a pré-ativação do bumbum. Faço 40 repetições na cadeira abdutora conjugado,
que é logo quando eu saio dela. Vou para abdução com a mini band. Faço 4 séries, ativei meu glúteo. Saí desses exercícios, aí eu já vou direto pro leg press 45. Então eu vou pro leg 45. Porém, chegando lá eu faço outro bisete. Bisete são sequências de 2 exercícios seguidos, onde você não dá pausa de descanso entre um e outro. No meu caso, eu utilizo 2 legs, o leg press 45 e o leg press 45 articulado. Aí muita gente pergunta, mas não serve para a mesma coisa? Não trabalho o mesmo músculo? Depende. Lembrem que eu faço bumbum e perna no mesmo dia. Então, o que é que acontece? O leg 45 normal, comum, eu faço para enfatizar mais os meus quadríceps, os meus músculos da perna. Então, eu vou lá, faço 20 repetições na máquina do leg 45 para enfatizar o quadríceps. Em seguida, eu já saio, vou lá no leg 45 articulado, onde a predominância da máquina é mais no movimento do quadril e não do joelho. E como a articulação do quadril trabalha com um pouco mais de amplitude do que a do joelho, tecnicamente o meu bumbum vai ser mais ativado, tá certo? Então eu faço em torno de 5 séries, realmente meu treino tem bastante séries e tem bastante repetições atualmente. E eu faço 5 séries de 20 repetições em cada um. Saindo desses 2, geralmente o próximo exercício que eu estou utilizando, que eu estou fazendo atualmente, é o avanço. O avanço é tipo como se você bota uma perna na frente, a outra atrás e faz um agachamento com as 2 pernas segurando um pezinho. Outro exercício super potente para a construção de glúteo e de bumbum. Então, como vocês podem notar, a maioria dos meus exercícios eles são compostos. E esses exercícios compostos a gente dá o nome de exercícios multiarticulares, que são exercícios que trabalham mais de uma articulação ao mesmo tempo. Por exemplo, no leg 45 e no avanço, a gente está trabalhando tanto a articulação do quadril quanto a articulação do joelho. Então eu gosto muito, sou muito adepta dos exercícios multiarticulares, certo? Terminando as minhas séries no avanço, que geralmente eu faço 4 séries com 15 de cada perna, faço realmente parada, não faço a passada mesmo, que é caminhando. Então eu saio e vou para cadeira extensora, que é um dos meus exercícios favoritos. Na cadeira extensora, meninas, geralmente eu faço atualmente 10 séries de 10 repetições com 10 segundos de descanso. E é isso mesmo, são 10 séries de 10 repetições descansando só 10 segundos. Porque o convencional já não faz mais tanto efeito para mim. Então eu vou testando novos métodos, faço periodizações, vou vendo o que vai funcionando. E atualmente é o que funciona para mim. E depois da cadeira extensora, eu posso dizer que o meu treino finalizou. Porque eu acabei de sair de uma máquina onde eu fiz 10 séries. Então é um treinamento muito intenso. É um treinamento curto, mas é um treinamento intenso. Muitas vezes, quando eu chego para falar sobre a minha rotina de treinamento de perna, há um dos maiores questionamentos que eu recebo. Mas e o agachamento? O agachamento não é o melhor exercício que trabalha o bumbum, que trabalha o corpo todo, que não sei o que é o salvador da pátria, que cura até a sinusite da minha prima que mora do outro lado do mundo. Gente, não está errado, tá certo? O agachamento realmente ele é um forte construtor de glúteos e um forte construtor de pernas. Porém, no meu treino não tem agachamento e nem vai ter por um bom tempo. Porque simplesmente pelo fato de que eu tenho escoliose e a minha escoliose tem um desvio bem acentuado. E nesse desvio acentuado, eu não consigo fazer o agachamento, botar peso nas minhas costas sem que eu sinta dores nas costas. Então, no meu caso, eu não estou apta a fazer, certo? Então, pode ser o melhor exercício do mundo, pode ser o melhor construtor de glúteos, o melhor construtor de pernas, mas se é algo que mexe com a nossa saúde,
é algo que não vale a pena fazer. No meu caso, eu não faço por conta disso, não é por outro motivo. É só por conta disso mesmo, certo? Então, assim, essa é a minha rotina de treinamento. Eu geralmente mesclo exercícios multiarticulares, como eu falei para vocês, que são exercícios que trabalham com duas articulações, e também mesclo a cadeira extensora, que é o exercício uniarticular. E exercício uniarticular são os exercícios que trabalham apenas uma articulação. E no caso da cadeira extensora, a única articulação que trabalha é a do joelho, porque você está lá sentadinho, aqui é a articulação do seu joelho. Você desce e estica ela. Isso basicamente é um exercício uniarticular. Então, todas essas estratégias, antes delas serem feitas, a gente tem que testá-las. No meu caso, eu testo todas antes de fazer e as que vão me dando uma resposta melhor, uma resposta hipertrófica melhor, eu vou adaptando no meu treinamento. Por isso que é tão importante a periodização no treino de vocês. Porque o nosso corpo, ele é uma máquina que se adapta muito rapidamente a tudo que a gente faz. Então, se ele se adapta muito rapidamente, se você mantém uma rotina de treinos por muito tempo e não modifica nada, é tudo sempre do mesmo jeito, vai chegar uma hora em que teu corpo ele vai estar tão adaptado àquele teu método, àquela tua rotina, que ele vai parar de responder. Porque ele já se adaptou, ele já está forte o suficiente para aguentar todos os estímulos que tu tá dando até ali e ele para de responder. Ele só mantém aquele mesmo limiar que tu alcançou até ali. Então é importante demais vocês terem uma periodização. De meses em meses, de tempos em tempos, dependendo da necessidade de vocês. Mudem o treino, mudem também a ordem dos exercícios que vocês fazem, modifiquem os dias na semana. Se vocês treinam perna nas segundas-feiras, que nem eu, tentem mudar para os outros dias, porque existem muitas variáveis que influenciam no treinamento de vocês. Não só a ordem dos exercícios, mas tempo de descanso, a carga que a gente utiliza, a quantidade de exercícios, a velocidade do movimento. Então, todas essas variáveis realmente elas são muito importantes para que vocês consigam ter um resultado significativo e que vocês não parem no tempo, parem de responder, porque por bastante tempo realmente aconteceu comigo. Eu treinava e às vezes eu não conseguia entender o porquê que eu não evoluía. Então eu comecei a periodizar, tá certo? E para quem não sabe periodizar, porque é para isso que servem os personagens e para isso que servem os instrutores, conversem com os instrutores da academia de vocês, perguntem se vocês podem mudar de ficha, se vocês podem fazer um treino diferente, tá bom? Porque isso é muito importante para a evolução do corpo de vocês. E esse é o meu treino, lembrando muito bem, não é nenhuma cartilha, não é nada programado. As respostas que eu tive, pode ser que quem replique esse treino não tenha as mesmas respostas que eu, porque cada ser humano é bem individual. O treino foi montado para mim com base nas minhas necessidades. Então não quer dizer que se várias pessoas fizerem o mesmo tipo de treinamento, replicam o mesmo tipo de treinamento, não significa de forma alguma que ela vá ter os mesmos resultados, que todas essas pessoas vão ter os resultados iguais, porque não é assim que acontece. Então, antes de fazer qualquer modificação, vejam a necessidade de cada um, veja se aplica na sua realidade e que se realmente tem necessidade de fazer, porque isso é muito importante, tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!